Nós tivemos mais um Dia das Crianças e sempre surge o assunto como a gente ajuda as crianças a lidar melhor com dinheiro, na verdade com escolhas, né, com tomada de decisão, com hábitos, formação de hábitos e tudo isso. Bom, eu tenho meia dúzia de coisas para chamar atenção, 3 positivas, 3 negativas, nessa história de como a gente pode ajudar as crianças a ter uma relação melhor com os recursos finitos, o dinheiro é um deles, e com a sua vida financeira. Primeiro, positivo, é a questão do exemplo. A criança vai sempre, fundamentalmente, imitar os pais. Fazer o que ela vê ou o que ela imagina que os pais estejam fazendo. Então, é importante deixar claro o que os pais estão fazendo, para que ela possa realmente entender, alcançar qual é o comportamento, por quê, quais são as consequências e, óbvio, fazer o que prega. Né? Porque senão a gente vai ver isso daqui a pouco nos negativos, complica muito para a criança se ela vir um comportamento oposto àquilo que os pais estão dizendo que deveria ser feito. E as crianças são muito atentas, muito ligadas, são os radarzinhos. Eu brinco às vezes que elas são umas maquininhas de produzir verdade, porque elas ficam muito atentas e o que para elas não parece verdadeiro, elas dedam rapidamente. Então, aproveite para realmente passar os melhores exemplos possíveis na sua própria vida financeira para os filhos, para as outras crianças com quem você convive. O segundo ponto é a questão dos limites. Isso vale para tudo, né? A gente está vendo cada vez mais claramente que as crianças querem, precisam e dependem de limites para se desenvolver. Então, não adianta, por exemplo, fazer de conta que o dinheiro é infinito na família, porque ele não é para ninguém, até para um milionário o dinheiro não é infinito, e sempre tentar dar um jeito e para as crianças não nega nada, ou o oposto também, nega tudo, como se a interdição fosse, a proibição fosse infinita. Também não é o caso. E aí a gente chega no terceiro ponto, que é o respeito à realidade. Isso é muito importante. Primeiro porque já dá uma noção de quando começar a conversar com a criança a respeito de tudo isso e sobre dinheiro em particular. Porque limite você vai estabelecendo desde que o bebê nasce, respeitando a sua própria realidade e a realidade do bebezinho. Então, não adianta, por exemplo, tentar amamentar a criança 24 horas por dia, porque a própria mãe não vai ser capaz de se manter acordada dessa forma. E a barriguinha do nenê também não vai dar conta. Então, limite é uma coisa que os adultos já vão colocando para as crianças desde o nascimento. E a vida também se encarrega de apresentar limites muito claros, muito contundentes tantas vezes, e não dá muita folga. Então, se os pais não tentarem dourar essa pílula, já está de bom tamanho. O respeito à realidade entra justamente para ver quando a criança está pronta para começar a falar sobre isso. Como a gente sabe? Ela vai dizer. Quando a criança começar a fazer perguntas para o adulto sobre dinheiro, aí é a hora de prestar atenção e ver. Se ela está apenas macaqueando alguém, ouviu falar dinheiro, 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 então ela vem e fala dinheiro, dinheiro, mas ainda é muito pequena, muito cedo para entender, 2, 3 anos, por exemplo, ou quando ela realmente tem
dúvidas, ela ficou observando, ela já sacou que tem uma coisa importante ali acontecendo nessa história de dinheiro e ela então começa a fazer perguntas. Aí é a hora de tentar responder as perguntas que ela faz e, no cotidiano, ir mostrando situações, exemplos em que o dinheiro aparece e vai explicando também. Aí entra, por exemplo, ela participar de decisões financeiras da família conforme a idade. Tem que tomar cuidado nesse respeito à realidade para não sobrecarregar a mente infantil com assuntos de que ela não vai dar conta, que é muito cedo. Se, por exemplo, a família entra numa crise financeira muito séria, a criança não tem que participar da angústia total, do peso total que é aquilo para os adultos. Ela vai participar de apertar o cinto, provavelmente, de mudanças que terão que acontecer na vida familiar. Mas não, ai, a gente está devendo não sei quanto, tem que pagar não sei quanto. Isso aí para a criança não vai ajudar em nada. Agora, do outro lado, o que a gente deve procurar evitar na relação com as crianças em torno da vida financeira? O primeiro é a inconsistência. Eu falei a importância do exemplo e aqui chamando a atenção para a dificuldade que é para uma criança entender o que é uma inconsistência. Inconsistência, por exemplo, os pais falam, a gente não pode comprar coisas demais no supermercado, tem que fazer uma lista. Ok? Ok. Só que toda semana sai do trabalho cansada, passa no supermercado, pegou as crianças na escola, vão junto. A criança às vezes até pode perguntar, cadê a lista, mamãe, papai? Ai, hoje não enche. Eu não fiz lista, eu sei o que eu tenho que comprar. Se isso se repetir muitas vezes, a criança vai dizer, opa, tem uma coisa aqui que não faz sentido. Ou essa história de lista é cascata, ou essa história de que dá para fazer supermercado sem lista é que vale. Mas as duas coisas ao mesmo tempo não funcionam. Então, os pais, e é claro que não é só em relação a dinheiro, devem ter uma atitude consistente com os filhos. Outra vez, as crianças são muito sensíveis e flagram os pais, pegam no pulo quando eles não estão seguindo os próprios princípios, os próprios preceitos. E o que resulta daí é a criança ficar muito ansiosa, muito angustiada, muito infeliz até, porque ela não sabe onde se apoiar. Ela acha que as coisas não têm um valor e nem uma validade legítima. Então, isso realmente prejudica o desenvolvimento da criança como um todo. Segundo ponto é evitar o comércio emocional. Aí pode ser desde prometer ou ameaçar, eu te pago tanto se você fizer tal coisa aqui dentro de casa, ou se for bem na escola, e eu corto a mesada se você fizer ou deixar de fazer isso ou aquilo. Essa discussão é mais complicada. Do meu ponto de vista, as coisas devem se manter separadas, ou pelo menos já fazer um contratinho antes. Por exemplo, se vai começar a dar mesada, explica o que vai acontecer com aquela mesada. Quando que a criança vai receber, se em algum momento ela vai perder o direito de receber, em que casos isso pode acontecer, tudo explicado, para não ficar ao sabor dos impulsos, das emoções, do calor do momento em que o pai e a mãe falam, não, você já me atormentou muito, agora vai ficar ou sem o dinheiro, sem a mesada, ou sem sobremesa. Essas trocas que envolvem, de um lado, emoções e de outro lado, coisas concretas, como dinheiro, alimentos e tudo mais, isso pode confundir
a cabeça da criança. É mais útil se houver combinações prévias. E por último, o tabu. Muitos de nós crescemos em famílias que não falavam muito abertamente sobre dinheiro. Dinheiro é um assunto do cotidiano, como tantos. E tem uma parte, ele tem um papel importante na vida familiar. Então, ele também faz parte do cardápio de assuntos dos quais a família trata. Então, é tratar dele como das outras coisas também. Claro que isso depende do grau de conforto que os pais tenham com relação a dinheiro. Não adianta forçar muito a barra também. Se ficar constrangido, não gostar do assunto, antes precisa se desenvolver nesse aspecto para depois falar com a criança com naturalidade, com tranquilidade, com verdade, de uma forma que possa ser útil para ela. A pergunta que eu tenho para finalizar é a seguinte: o que você diria para você mesmo quando era criança a respeito de tudo isso, de dinheiro, de decisões, de escolhas financeiras? Hoje, com o que você já sabe, de que forma você teria aconselhado aquela criança? E, claro, no que for possível, ponha em prática aquilo que você já sabe hoje.